Olá, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Hoje nós vamos fazer algumas referências nesse vídeo a algumas instruções dos Espíritos, finalizando assim o estudo desse capítulo. Nas instruções dos Espíritos, Allan Kardec colocou 3 mensagens. 2 mensagens sob o seguinte título: Deixai que venham a mim as criancinhas. Naturalmente fazendo referências ao que Kardec colocou no início do capítulo, aquela passagem que Jesus utiliza para explicar. E o outro título, nestas instruções: Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Neste primeiro título, Deixai que venham a mim as criancinhas, são 2 mensagens. Uma delas, do espírito João Evangelista, em Paris, em 1863. Então, referindo-se a este ensino de Jesus, deixai que venham a mim as criancinhas, eu vou destacar 2 frases deixadas por João Evangelista, comentando este ensinamento. Uma delas é a seguinte: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigida às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Então veja a ampliação que a doutrina espírita nos traz do entendimento deste ensino de Jesus: deixai que venham a mim as criancinhas. Não somente as crianças, onde você a atrai para a evangelização infantil, que é fundamental que a criança tenha a evangelização infantil para que nos seus primeiros anos de vida ela possa associar a vida a um ensinamento superior e que a marcará pelo resto da sua existência. Este é um chamado muito forte dentro do movimento espírita, a evangelização da criança. Então tem este sentido, né? Porque as pessoas que hoje são espíritas, digamos assim, ou na época de Jesus, cristãos adultos, se não formarem as próximas gerações dentro da doutrina cristã, e agora nós, na doutrina espírita, aquele ensinamento vai acabar por se extinguir. Então Jesus enfatiza esta questão. Mas também ele se refere, isso do ponto de vista da criança encarnada, mas ele referindo-se ao espírito jovem, né? Que é aquele espírito ainda que está num estágio de evolução mais primário em relação à fase evolutiva da humanidade, ele destaca
os espíritos desencarnados nas regiões de sofrimento e dor, que é o que na doutrina espírita, no movimento espírita se faz. Socorrer as entidades espirituais através da mediunidade, colocar-se à disposição da espiritualidade superior para socorrer e orientar estes espíritos ainda muito simples na sua evolução moral, para que então despertem e recomecem a sua jornada evolutiva, onde ele fala ali. Mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança, para resgatar, pensar nessas pessoas. São crianças espirituais, digamos assim. E, finalmente, o João, ele enfatiza a questão da criança intelectual da criatura formada, ou seja, é o espírito nos seus graus mais primários da evolução no nosso planeta. Os fracos, os escravizados e os viciosos, sejam encarnados, sejam desencarnados. Então, enxergar desta maneira as pessoas necessitadas. Então, o João vem fazer esta exortação ao trabalho neste sentido, não é? Que Jesus diz: deixai que venham a mim as criancinhas. A mim, quer dizer, ao evangelho dele. E agora ao espiritismo. E ele deixa outra frase mais adiante da seguinte maneira, falando de Jesus: ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Conforme nós comentamos, né? Com o vigor da razão, da lógica, da explicação dos porquês, em face do avanço da ciência, o Espiritismo, examinando os ensinos de Jesus, que consiste neste facho que ilumina as trevas, o Espiritismo dá continuidade a isto, esclarecendo já não as criancinhas, digamos, aos espíritos mais simplórios, ou a criança, a infância encarnada, mas aos seres já adultos, capazes de raciocinar e compreender em face da razão a lógica e a necessidade de seguir o Evangelho de Jesus. Então, esta interessante passagem da mensagem de João Evangelista, que foi ditada em Paris no ano de 1863. Agora, tem uma outra mensagem sob o mesmo título, Deixai que venham a minhas criancinhas, dada por um espírito na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Ele se chamou a si mesmo de um espírito protetor. Não deu nenhum nome, colocou-se como um espírito protetor. Então ele deixou assim uma mensagem extraordinária, muito densa. Eu vou tentar trazer alguns elementos aqui, e, na verdade eu vou tentar fazer uma leitura integral do texto. Vamos ver. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem,
a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Então veja a amplitude das possibilidades que este ensinamento nos traz, repetindo um pouco o que disse ali João Batista na mensagem anterior. Mas é preciso verificar que esta frase, conforme a lemos, é uma exortação ao trabalhador espírita, a multiplicidade de trabalho que está destinada ao seguidor do Cristo, de qualquer ramo do cristianismo, da religião no planeta inteiro, no mundo todo, em particular o espírita, porque veja, é uma exortação ao trabalho que nós podemos fazer. Ele vai dizendo, deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. É um trabalho para os espíritas atrair as criancinhas, conforme disse João, as crianças da idade, a criancinha na evangelização infantil e os necessitados de uma forma geral. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitem de amparo e consolação. É um trabalho para os espíritas. A consolação, não é? E o amparo, quando vai na casa espírita, ou você vai até onde tem o necessitado, para levar o amparo e a consolação. É um roteiro de trabalho que traz aqui. Deixai venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Olha o ensino da doutrina espírita. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei, a doutrina cristã ensinará, o evangelho, a doutrina espírita. Então, Jesus chama a si, eu lhes ensinarei, através do evangelho e da doutrina espírita, o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Veja que é uma exortação de trabalho para nós, tudo isto aqui. Ou aquilo que a gente puder fazer dentro desse conteúdo. Mas aí ele deixa uma pergunta. Como lidar com esse universo de tarefas que o Espírito Protetor nos apresenta aqui nesse início de texto? Olha o que ele fala. Qual é o requisito? O que nós podemos fazer? Olha só. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? Está dando para nós a dica, né? O que você precisa para poder fazer alguma coisa dentro desse universo proposto ali acima? Ele responde, é o amor, é a caridade. Em todos os vídeos nós exortamos esta questão da caridade. Com esta disposição amorosa, fraterna, não é? De distribuir benevolência, indulgência, perdão, esta boa vontade que é o amor, na expressão mais alta que nós podemos entender, não é? Nós podemos fazer aquela tarefa e obter grandes resultados, não é? Então, o Espírito Protetor, ele vai destacar o que acontece quando a gente tem essa disposição amorosa e de caridade verdadeira na tarefa do Evangelho e do Espiritismo. Olha só, se possuís esse fogo divino, o amor e a caridade, que é o que podereis temer? Direis a
todos os instantes de vossa vida. Aí uma prece, é como se fosse uma prece que ele apresenta agora. Meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dá-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Então veja que o Espírito Protetor, ele nos dá assim, um rol de tarefas que nós podemos fazer em nome do Cristo. Depois ele disse, o que eu preciso para fazer isto bem feito? O amor e a caridade. Depois ele lança para nós, não é, um cuidado para que a gente se mantenha sempre firme nessa disposição de amar e servir. Esta oração, não é? É uma beleza isso aqui. Depois ele vai dizendo das grandes repercussões para a nossa alma se nós temos o amor. Então veja, você utiliza isso para servir ao outro, conforme nós comentamos ali. Utiliza o amor e a caridade para servir e amar, e a humildade para recorrer e nos entregar aos cuidados de Deus, nessa prece que ali foi colocada. Depois ele nos mostra os benefícios para nós, do que nos resulta. Olha só. Se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra, possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então é um estímulo que ele diz, está mostrando qual será para nós o fruto desse esforço de servir, conforme aquelas possibilidades ditas no começo do texto, com amor e caridade, com humildade diante de Deus, colocando-se à mercê do Senhor, agradecendo por todas as coisas, não é? Ele fala lá, bendito sejas, se o Senhor quer me experimentar pela dor, pelas tribulações, mas quer me dar as alegrias também, sãs, bendito sejas ainda, quer dizer, colocar-se à mercê de Deus, e nesse trabalho em favor dos necessitados de toda ordem, levando o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, com amor e caridade, o que nos resultará a nós? Isso que está colocado a seguir. Se tendes amor, possuís tudo que há de desejável na terra, possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar, e assim por diante. Que beleza! Esta é a mensagem, um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Depois, falando rapidamente, a terceira mensagem, no título Bem-aventurados que têm fechados os olhos,
não é? É uma mensagem deixada pelo espírito Vianney. Vianney, ele é o cura d'Ars. Ars é um pequeno vilarejo ao norte da cidade de Lyon, na França. Ele viveu lá na época no século XVIII e XIX, 1786 até 1859, não é? Ele viveu como sacerdote, trabalhou neste período lá na cidade de Ars. Ele foi um cura, ele foi um padre ali. E ele tinha grande mediunidade, praticou inúmeras curas, orientava as pessoas. Um verdadeiro cristão das primeiras horas. A vida do cura d'Ars é impressionante. Recomendo que procure conhecer a vida desse homem. Um homem simples, viu a vida inteira dele ali. As pessoas vinham procurá-lo de toda parte. Um pequeno vilarejo, não tinha 1000 pessoas que moravam ali. Tinha ali a igreja que ele arrumou. E ajudava todo mundo, e vinha gente de toda parte da França, da Europa, quando ficaram sabendo dos benefícios que ele fazia. 4 anos depois que ele desencarnou, em 1859, ele desencarnou. 4 anos depois, em 1863, ele dá uma mensagem a Kardec, não é, na cidade de Paris. Então, falando o seguinte, ele foi chamado a uma reunião mediúnica, onde fizeram um pedido para que ele, já reconhecidamente como espírito muito elevado, santo da Igreja Católica e tudo mais, chamaram-no, pediram a ele, na reunião mediúnica, o socorro para uma jovem cega. E ele veio e faz uma mensagem extraordinária, de uma beleza emocional muito grande. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas eu recomendo. Uma beleza. Eu vou destacar apenas algumas frases desta mensagem lindíssima de Vianney. Olha só. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Olha como é consolador. Nós vivemos sofrimentos aqui na vida do corpo físico, pedimos ajuda com razão, mas ele destaca em primeiro lugar o espírito. Mais à frente ele deixa uma outra frase, lá mais para frente. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Olha só o conceito. Se nós reencarnamos, não é, sem a visão, é para que nós venhamos a não cair em tentação por conta daquilo que vemos, conforme já comentamos em vídeo anterior, né? E uma última frase dele que eu quero deixar é o seguinte: se eu te dissesse, agora ele falando para a jovem cega que estava presente na reunião, se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Aí está, encerrando assim este capítulo extraordinário, né? Capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Uma beleza. Nós vamos assim, concluindo este vídeo,
E no próximo vídeo, nós iniciaremos o capítulo 9, que é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Até lá então, e fiquemos com Deus.